Ok? Então, continuando aqui, agora vamos criar o filtro, né, que vai ser utilizado para verificar o token. Tá? Então, vamos aqui criar uma nova classe. Vamos chamar essa classe aqui, no caso JWT, né, de JSON Web Token Filter. Ok? Então, essa classe aí ela vai ser responsável, né, por interceptar, no caso aí, as requisições para verificar se o token, né, que está sendo enviado é válido ou não. Tá? Então, essa classe aqui ela vai herdar de generic filter bin, tá? Aqui do Spring Framework. Ok? É necessário aqui implementar alguns métodos, então vamos implementar esses métodos, ok? No caso aqui é apenas um, que é o método do filter, ok? Opa. Bom, então o que nós vamos fazer aqui? Inicialmente, nós vamos pegar o token que está sendo enviado aqui na requisição, tá? Então vamos aqui buscar o token na requisição, né? Nós temos aqui um servlet request, tá? Request.get. Opa. Na verdade aqui, nós temos que primeiro fazer aqui um cast, tá? Dessa requisição. HTTP servlet request está aqui, ok? Agora sim, então vamos buscar aqui o header, tá? E em qual cabeçalho, né, que vai estar esse token, tá? Bom, eu estou aqui já com a página, né, do jwt.io/introduction aberta, né? E aqui nós temos algumas informações relacionadas a esse JSON Web Token, tá? Então aqui você encontra, né, o que é o JSON Web Token. É interessante, né, que você leia essas informações, tá? Temos aqui no caso aí a estrutura desse token, né, como é formada a estrutura desse token. Temos aí o header, o payload, temos aí a assinatura e outras informações, tá? Bom, e aqui nós temos a seguinte informação, né? Nós temos as informações de como que o JSON Web Token funciona, tá? Bom, então, como nós já vimos aí anteriormente, esse token nós estamos enviando lá, quando o usuário faz a autenticação, nós estamos enviando esse token lá para o usuário através lá nós estamos enviando o token para a aplicação cliente, né, através do objeto usuário. Tá? Então, nós definimos lá o atributo token lá no objeto usuário e a aplicação cliente vai receber esse token. Tá? Então, o que a aplicação cliente tem que fazer? Ela tem que definir, né, toda vez que for realizar uma nova requisição, que não seja uma requisição de login, ela vai ter que definir um cabeçalho de autorização. Tá? Então, é esse cabeçalho aqui que tem que vir nessa requisição. Tá? Se não tiver esse cabeçalho, então qualquer outra requisição que não seja para realizar o login vai ser negada pelo servidor. Tá? Então, esse cabeçalho que nós temos que buscar aqui no header da requisição, ok? E esse cabeçalho ele é formado pelo seguinte, tá? Ele usa aqui o esquema bearer, tá? Então, como é que é formado aqui? Nós temos o cabeçalho authorization, tá? Logo depois nós temos aqui a palavra bearer, mais um espaço e logo depois o token, ok? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar só essa parte aqui do token, né? Só essa parte aqui do cabeçalho de autorização, que é o token. Então, essa outra parte aqui, ó, nós temos que desprezar para realizar a verificação do token. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Aqui, nós vamos utilizar aqui o método replace, tá?
nós vamos substituir esse texto por um texto vazio, ok? Então, dessa forma aqui, nós buscamos o token que está no cabeçalho, tá? Se por um acaso esse cabeçalho não estiver na requisição, vai ocorrer um erro, tá? Bom, então vamos aqui, ó, fazer o seguinte, tá? Agora, né, depois que nós buscamos o token, o que deve ser feito? A gente deve chamar, né, no caso lá, a classe syscon token, tá? Chamar o método verifica token, passando o token como parâmetro. E no caso aqui, é necessário ter um bloco try catch, tá? Então vamos inclusive incluir esse código aqui dentro desse bloco, tá? E esse método verifica token recebe uma string, né, que no caso é o login do usuário, ok? Então vamos pegar o login desse usuário, tá? Se o token for válido, então aqui será nós iremos continuar com o processamento. Caso contrário, ele vai gerar uma exceção e nós teremos aí que retornar um erro para a aplicação lá que realizou essa requisição, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos definir aqui, criar um objeto da classe Authentication, tá? No caso aqui, do pacote aqui, org spring framework security core, tá? E vamos instanciar esse authentication, tá? Com essa classe username authentication, aliás, username password authentication token, tá? E o que ele recebe aqui como parâmetro? No caso aqui, como nós já vimos lá anteriormente, nós temos que utilizar esse outro construtor aqui, né, que possui 3 métodos, aliás, 3 parâmetros, tá? Então, nós temos que passar aqui como parâmetro o login, tá? No caso aqui das credenciais, como ele já está logado, nós vamos passar como nulo. E aqui nós vamos definir um ArrayList vazio, ok? Um Ctrl+Shift+O para organizar os imports, ok? E agora, o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que definir, né, lá no security, no caso aqui é o security context holder, tá? Nós temos que buscar esse contexto e definir esse authentication, tá? E agora sim, nós vamos utilizar aqui o objeto chain.doFilter, tá? Para que ele continue com essa requisição, né? Proceda com essa requisição. Então já passou aqui, né? O usuário ele está autenticado, foi verificado o token, então essa requisição pode ser realizada sem problemas, tá? Caso contrário, o que nós vamos fazer aqui? Tá? Nós vamos retornar um erro, né? Caso ocorra algum erro durante esse processamento, nós vamos retornar o erro, tá? Então, possivelmente o erro que vai ocorrer é com relação ao acesso do usuário, tá? Então vamos aqui, ó, pegar no caso agora é o response, tá? Então HTTP servlet response, nós temos que fazer aqui um cast, né, desse response e vamos enviar aqui um erro, tá? E vamos passar o que como parâmetro? Esse sendError, ele possui aqui um outro método, né, que recebe 2 parâmetros. Que o primeiro parâmetro, no caso, é o erro que será
gerado, né? Qual que é o status do HTTP que vai ser gerado, tá? Então, nós vamos aqui definir o seguinte status. Ponto, no caso aqui, de não autorizado, tá? Vamos só verificar aqui qual que é o código desse status. No caso é o status 401, tá? Então, esse status aqui, ó, indica que essa requisição requer uma autenticação HTTP, ok? E a mensagem que nós vamos passar como parâmetro vai ser o que vier aqui na exceção, tá? No exception, ok? Então, no caso lá, caso ocorra algum erro na verificação do token, né, ele vai enviar ou essa mensagem de token válido ou expirado, ou essa mensagem de que é necessário informar o token, ok? Ok, então, criado, né, esse filtro, agora nós precisamos configurar esse filtro, né, a utilização desse filtro aqui na aplicação, tá? Por enquanto, essa configuração ainda não foi realizada. Então, aqui na classe syscon-config, nós temos que fazer o seguinte. Aqui nós temos o método end, tá? Onde nós podemos aí incluir outras configurações, tá? Então, nós vamos aqui, ó, adicionar um filtro antes, tá? Então, add filter before, ok? E qual que vai ser o filtro? Bom, nós havíamos criado anteriormente um outro filtro, né? Que no caso aqui foi esse syscon authentication, tá? Então, as requisições que forem realizadas para o caminho /login serão filtradas aqui, né? Serão passadas para esse filtro, tá? Então, vamos instanciar aqui esse filtro. E esse filtro nós definimos aqui que ele recebe como parâmetro uma URL e o Authentication Manager, tá? Então aqui nós vamos passar, no caso, a URL /login, tá? E o Authentication Manager, no caso aqui, é o aqui nessa classe nós temos um método, né? Aqui nós temos um método que retorna o Authentication Manager, tá? E no caso aqui nós temos também que passar a classe que vai ser utilizada, né? No caso aqui, ó, nós temos dois métodos, que é o filtro, né? E a classe que herda de filtro, tá? No caso aqui, nós vamos utilizar aqui o username, username, password, authentication filter, tá? No caso aqui é o .class. Ok, e nós vamos fazer também, adicionar também, tá? Um outro filtro, que no caso aqui também nós vamos utilizar o add filter before, tá? E qual que vai ser esse filtro? Vai ser, no caso, o filtro que nós acabamos de criar, né? Que é o JWT filter, ok? Da mesma forma aqui, nós vamos utilizar essa mesma classe. Ok. Bom, então dessa forma aqui, o que nós fizemos, né? Nós adicionamos, tá, um filtro, né, que vai interceptar as requisições realizadas aqui para a página de login, tá, para o caminho, né, para o path login, ok? E ele vai passar aí como parâmetro o Authentication Manager, tá? E essa classe também como parâmetro. E temos aqui também um outro filtro, né? Que esse filtro vai ser, ele vai interceptar também essas requisições, né? Para verificar, né, se o token é válido ou não, né? Então, depois que o usuário estiver autenticado, né, ele vai
enviar esse token lá no cabeçalho de autorização, e esse filtro aqui é que vai realizar esse procedimento, né, essa verificação, ok? Bom, então é isso. Então, nos próximos vídeos aí nós realizaremos alguns testes que nós relacionados aí a essas implementações.